Olá, YouTube, tudo bem, gente? Eu sou o André Zerbinato, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou ilustrador nas horas vagas, né? Sempre que eu posso eu trabalho com algumas encomendas, comissões. E esse vídeo aqui saiu antes no meu Apoia-se, inclusive, para quem é apoiador, quer apoiar meu canal, né? E também minha carreira de ilustração. Pode apoiar que vocês ganham também vários brindes exclusivos. Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço ilustrações usando como inspiração o Estúdio Ghibli, que é um estúdio japonês de animações feito pelo Hayao Miyazaki, onde eles fazem frame a frame mesmo cada longa-metragem que foi produzido. É esse estúdio aqui, né, que esse aqui é o Totoro, que é um dos filmes mais conhecidos, mas tem muitos outros também, como por exemplo Castelo Animado, A Viagem de Chihiro, que inclusive vai ser a inspiração principal para o vídeo de hoje. A Viagem de Chihiro é um filme muito icônico, tem muitas cenas muito legais que ela se confronta com uma natureza muito grande, né? Então, por exemplo, essa cena dela correndo nas flores, essa cena dela no trem também, no meio do oceano. Então foi isso que eu usei como base para as ilustrações que eu fiz hoje. Então depois de escolher as referências, aqui eu parto para essa parte mesmo de criar meu esboço em cima disso, fazer algumas adaptações, né, justamente para encontrar o que eu quero fazer. Eu primeiro faço no papel, tiro uma foto com o iPad mesmo e começo a mexer. Hoje eu tô usando o Procreate, que é um aplicativo de edição que você cria mesmo os desenhos, você pode mexer com as camadas, igual todos os outros softwares, acredito eu, que você mexe em camadas, e é uma coisa bem legal, que no começo é difícil, mas depois facilita bastante. Então vamos lá para vocês verem como que eu resolvi toda essa questão aí do esboço e da renderização mesmo dele. O primeiro passo é desenhar logo no papel, que é o que eu sempre faço. Então eu desenho bem simples com a caneta e já bato uma foto. Para a configuração inicial, eu vou ali naquele cantinho direito, no Procreate, seleciono mais ou menos 3.508 pixels por 2.480 e seleciono o CMYK, que é para eu poder já imprimir quando eu quiser e ele com qualidade super boa. Então eu confiro tudo certinho e ele fica essa folha A4, né, como vocês podem ver. Aí eu tava inserindo a foto, né, que eu tirei do meu esboço. Ele já tava um pouquinho melhor ali do que no primeiro clipe, né, porque passou um tempinho. Mas é só ajustar, mexer nas camadas e reduzir a opacidade para você conseguir fazer os traços por cima. Cuidado ali, porque se você clica, você pode dar comandos com mais de um dedo no Procreate, que é uma coisa meio ruim. Eu sempre seleciono uma cor de fundo para eu não me perder, porque se você trabalha com fundo branco, você não vai ter muita noção das cores que estão por cima. E não só as cores, tipo, coloridas, mas eu digo mais no sentido de saturação, de valores dessas cores, né? Então é importante prestar atenção nisso. Afinal, o valor de uma cor, ele define, por exemplo, o tanto de cinza que vai ter nas cores, o tanto de outras cores primárias que você vai estar inserindo dentro dessas cores. Ali eu só mostrei um pouquinho a caneta, né? Eu uso a caneta Stylus. Lembrando que esse meu iPad é um iPad de 10ª geração, 64 GB. Ele tem pouca memória, mas ele me atende super bem. Não deu nenhum sinal de travamento, nem nada. Então roda lisinho esse aplicativo. Os filmes do Hayao Miyazaki, né, do Estúdio Ghibli, eles têm traços muito bem definidos. Ele usa olhos muito grandes, cores muito bonitas e sombras muito bem definidas também. Então são elementos que eu foco quando eu vou desenhar inspirado no Estúdio Ghibli. E eu gosto muito da Viagem de Chihiro, que foi um ganhador do Oscar em 2003. Ele, na verdade, nem foi lá pegar presencialmente, ele só foi em 2015, quando ele recebeu um prêmio honorário da Academia. Porque o Hayao, ele tem muitas questões sobre os Estados Unidos mesmo, sobre guerra, né? Você vê que ele é uma pessoa que foi muito afetada pelas marcas da guerra e o que isso fez com o Japão e muitos outros países também. Então é um tema que é muito recorrente, o tema também de ter que crescer rápido, né? Crescer emocionalmente falando.
É um tema que é muito recorrente também nas obras dele. Então, é muito comum vocês verem personagens crianças ou personagens que em algum ponto são muito ingênuos. E eles, de repente, têm esse ponto de crescimento na vida deles. Eu pego alguns pincéis que eles são mais parecidos com canetas mesmo. Então eu gosto desse toque mais orgânico, por mais que a minha referência não tenha traços desse jeito, né? Que são traços bem mais sólidos no Estúdio Ghibli. Mas eu particularmente gosto dessa textura, porque eu acredito que traz uma sensação que eu desenhei no papel, sabe? Então, isso eu gosto bastante. Eu alterno entre espessuras para poder já criar no meu esboço uma sensação também de volume. Quando você mescla, por exemplo, ali linhas mais grossas com linhas mais finas, você já cria uma ideia bem legal de profundidade no próprio desenho, sem ter que colorir ele, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. E um dos detalhes do Procreate que eu mais gosto é justamente esse ali de pegar um traço, segurar ele e ele ajusta sozinho. Ele faz o traço ficar retinho. Isso é bem legal, uma mão na roda. Outro detalhe que eu uso bastante, que vocês podem ver aqui, eu sempre tô com 2 dedinhos ali na tela, que ele faz voltar pro traço anterior. Então, tipo, eu fiz um traço torto, eu clico com 2 dedos na tela, ele desfaz. 3 dedos, ele refaz o que eu apaguei. Então, tipo, são 2 atalhos que eu uso bastante, dos 3 e 2 dedos. E aí eu crio outra camada por cima, reduzo a opacidade da camada anterior e vou fazendo com opacidade total por cima do desenho. Ali, vocês podem ver que eu também escolhi uma cor que ela é mais... é um marrom mesmo. Eu quase não uso preto nos meus desenhos, por uma escolha mesmo de estilo. Eu acho que o preto, ele deixa muito cartoonizado, por mais que seja um dos estilos que eu amo. Mas eu gosto mais de criar essa sensação de que as coisas têm cores e eu não quero tirar isso delas, né? Então dá uma sensação diferente quando você olha um desenho com contorno colorido, pelo menos ao meu ver. E para compor essa arte, fazer um cenário bonito, eu utilizo essa noção de ponto de fuga, que é o que eu tô mostrando aqui do lado, né? Imagine que as coisas estão saindo de um lugar e aí dá mais profundidade, porque minha arte, ela pede um pouco disso, né? Eu gosto muito de trabalhar com muito céu, muitas cores misturadas, e para isso é importante você definir mesmo de onde saem os seus objetos, de onde saem as pessoas. E a partir daí, você consegue ir criando formas bem simples, né? Pensa como se fosse tudo um cubo. Isso vai ajudar bastante na hora de você fazer a luz, a sombra. Então, eu costumo começar pela parte de trás, na parte de coloração, né? Pelo menos. E aí eu vou escurecendo onde realmente bate sombra, clareio onde bate a luz. E no Procreate eu gosto também de trabalhar com o desfoque gaussiano, que é uma ferramenta que me ajuda bastante também a criar esses fundos mais legais. Então, pesquisem um pouco sobre ponto de fuga antes de tentarem fazer cenários, porque por mais simples que sejam, às vezes uma forma de cubo que você imagina já vai te ajudar demais a você conseguir fazer a sua arte com um mínimo assim de profundidade e mais realismo mesmo. Essa cena do filme que eu decidi retratar é uma cena em que a Chihiro já passou por poucas e boas, e aí ela vai lá pra dar um ponto final nessa história. Então ela passou por um amadurecimento, ela tá bem acabada já. Então eu quis representar isso nas minhas cores. As cores, elas são um pouquinho mais apagadinhas no filme, mas eu decidi saturar bastante os vermelhos, né? Dá uma sensação mesmo de quase de sangue. E decidi brincar também com os sombreados. Eu gosto de usar o sombreado que ele é um pouquinho mais... Como que eu digo isso? Um pouquinho mais esfumado, né? Porque aí eu quis criar nessa arte uma sensação parecida com a que eu sinto quando eu vou pra São Paulo, por exemplo, ou quando eu vou pra alguma cidade grande, que é muito pichada, e as pichações, elas são
vivas, vívidas também, né? Cores muito fortes, mas que elas dão aquela sensação de coisas manchadas, coisas sujas, coisas que realmente é uma poluição visual. Então eu quis trazer um pouco dessa poluição atrelada ao sentimento dessa cena, que é um sentimento de tristeza mesmo, um sentimento de estar perdido. Eu misturo alguns pincéis aí na parte de pintura, né? Então uso caneta de estúdio, eu uso a parte de aerógrafos também, que lembra muito essa tinta de spray, que é bem esfumadinha. E eu vou usar bastante aquela ferramenta ali, que é uma mãozinha que tem do lado da borracha e do pincel, para poder esfumar entre uma cor e outra. Agora, já com tudo bem delimitado ali, né, os traços, essa transição entre traços grossos, traços finos, volume, dimensão, né, pra você saber o que tá na frente e o que tá atrás, é que eu consigo produzir as cores. Então, eu vou trabalhando também com as cores no mesmo jeito que eu já mostrei ali no vídeo, né. Então, eu trabalho primeiro do fundo pra frente. Então tudo que tá no fundo é bem mais fácil de eu fazer primeiro, né? Então, se eu fosse desenhar aqui esse ambiente que eu estou, eu ia fazer primeiro essa parede, depois essa aqui, depois o teto e depois o que tá na frente, né? Então, as cadeiras, por último, camiseta, pele, enfim, essas coisas. Então, nessa última parte eu só vou botar pra vocês o time-lapse mesmo, pra vocês poderem ver um pouquinho mais rápido e eu explicar por cima como que foi a parte de coloração, que parece difícil, mas foi super simples, na verdade. E então, vocês veem que eu sempre trabalho começando pelo principal mesmo. Então, eu defino quais são os dois elementos principais dessa arte ali e vou começando pelo primeiro plano. Então, eu foco ali na Chihiro, foco no sem rosto também. Foco também em trazer mais profundidade para algumas partes, que aí você acrescenta um peso mesmo em algumas mechas, alguns pontos, e depois eu vou delimitando o que é secundário. Na parte de coloração, eu trabalho primeiro de trás para frente, então foi isso que eu fiz. Trabalhei no céu, depois na água, depois nos bancos e fui esfumando tudo bem bonitinho ali. Nas camadas da frente, eu fui trazendo as cores da camiseta, da pele, esfumando a pele. Por último, eu faço o cabelo da Chihiro, que ele fica por cima ali da cor da pele. E aí eu vou tratando dos detalhes, né? Então, realmente, eu foco primeiro no mais importante e depois eu vou focando nas outras partes. Eu trouxe outra camadinha ali no fundo, entre o fundo e o plano da frente, para fazer esse brilho do nosso vidro. E ficou super legal, eu só fiz um traço simples, branco, com pouca opacidade. E eu trouxe um bônus também pra vocês verem, que é um desenho também da Chihiro, que eu fiz ela correndo naquele campo de flores. E é uma das minhas cenas favoritas do filme. Lembrando que essas duas artes que vocês estão vendo nesse vídeo são artes do meu Apoia-se, que é o meu canal de apoiadores, onde eu posto realmente na íntegra essas artes que vocês podem imprimir depois, vocês podem usar de fundo no computador, no celular. E aí também tem algumas coisas que eu faço antes lá, por exemplo, lançar alguns vídeos primeiro no nosso canal do Apoia-se. Também explico, faço algumas videoaulas. Então depende do mês, né? Mas eu posto bastante coisa lá, então confira no meu Apoia-se, que tá aqui na descrição. Como o nome da viagem de Chihiro é Spirited Away, em inglês, foi o que eu escrevi ali também, que atinge um público maior. E aí, eu, além de fazer escrito com aquele pincel que lembra uma tinta, eu respinguei também uma tinta dos aerógrafos pra ficar parecendo mesmo um spray. Eu gosto muito dessa dicotomia entre uma pintura 2D super anime e uma pintura bem urbana. Acho que também causam uma sensação diferente, né? Eu gosto muito de trabalhar com texturas nas minhas artes, porque isso cria uma complexidade, uma dicotomia entre o bruto e o delicado. E por hoje é só, gente. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se você gostou, não esquece de dar um like, comentar, se inscrever aí no canal. Também fala um pouco mais sobre a sua experiência mesmo desenhando, se você usa o Procreate, se você não usa, se você gostaria de mais dicas como essas que eu mostrei aqui. Se tem algum filme também que vocês gostariam que eu desenhasse, porque eu amo pegar inspiração de filmes, de música também. Então isso sempre nutre bastante meu trabalho.
E é isso, galera. Obrigado pela atenção de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!